No que a democracia ajuda e no que ela atrapalha o seu governo? Eu acho que só ajuda. Eu acho que, na medida em que a gente busca alternativas de implementar novas ações, a gente tem que ter uma maioria. E para isso vale a democracia. Porque se a gente tiver a minoria, a gente não consegue implantar. Eu vou tirar a palavra democracia. O que a burocracia atrapalha o seu governo? Isso muito. Isso. A burocracia é terrível. A burocracia é uma arma para a ineficiência. A burocracia é uma arma para desculpas de políticos que têm que fazer alguma coisa e não conseguem fazer. Como é que você convive com isso? Mal. Muito mal. Eu acho que nós temos que mudar a legislação, principalmente de licitações, contratação de pessoal, recursos humanos, relação município e poder público, município e setor privado. Como você vê a educação no Brasil? A educação avançou muito. Eu vejo a educação, em primeiro lugar, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, ela cresceu muito em qualidade, eu acho, principalmente na área do município. E no Nordeste, na parte norte, ela cresceu muito em recursos humanos. O professor hoje é muito mais remunerado, melhor dizendo, é melhor remunerado do que era no passado, por causa do fundo que nós temos hoje, do Fundef, que foi criado na área federal. Então isso fez com que os professores ganhassem mais. Não fosse o fundo. Mas eu estou falando de Nordeste. Eu tenho 70 anos de idade. Eu digo uma coisa para você. Eu não vejo a educação brasileira. Eu não vejo a educação brasileira. Eu tenho 15 séculos a mais que você. Eu não estou vendo a educação brasileira melhorar, não. Faço um convite para você conhecer Sorocaba. Não é um convite. Eu pego as coisas mundiais. Tenho uma visão crítica do mundo. Por exemplo, se a Organização Mundial de Saúde, se a Fundação Getúlio Vargas diz que nós temos 50 milhões de indigentes, eu vou no Aurélio. Não acredito nesse número. Você não acredita nesse número? Tá? Nesse número eu não acredito. Tá bom, 48. 50 milhões? 48, não, tá bom. Não 40, tá bom, 40, 30 milhões. Tá, quantos milhões de analfabetos? Entendeu? Então eu vejo o meu país, e desde que eu me conheço, eu vejo essas coisas. Eu não vejo as coisas melhorarem, digamos, na média. Sabe o que eu acho, com toda a franqueza? Eu acho que essas avaliações críticas de áreas complicadas como educação e saúde, elas teriam que passar por uma avaliação dos municípios. Não uma avaliação geral do que o governo federal faz. O governo federal, ele dá a condição dos municípios trabalharem na saúde e na educação, e o governo estadual a mesma coisa. Principalmente de primeira a quarta série, no ensino fundamental. A área cultural também, o governo, ele implementa ações para as coisas acontecerem nos municípios. Agora, se você conhecer municípios bem administrados no estado de São Paulo, ou até no Amazonas, você vai ver que naqueles municípios a educação funciona. Acho que, para concluir esse ponto, eu acho que na área de educação e na área de saúde, essas avaliações de município funcionam de uma forma muito mais positiva para você ter um levantamento mais adequado do que fazer uma avaliação globalizada. Renato Amari, o achismo me incomoda. Eu acho. Não, então não acho, eu tenho certeza disso. Eu gostaria que você idolatrasse a dúvida. Idolatra um pouco a dúvida. A dúvida é o pior estado da mente. Vou dizer o seguinte, olha, você acabou com o Hamlet? Meu Deus, você acabou com o Hamlet. Qual foi o grande autor que o senhor leu? Olha, eu tenho uma influência muito forte cristã. E eu tive um autor que me influenciou bastante, principalmente na época que eu tive muita dúvida da fé, que foi Pierre Teilhard de Chardin, um pensador francês que colocou a questão da visão cristã com a evolução. Eu acredito na evolução. E isso para nós cristãos que tinham uma visão estática e que hoje os Estados Unidos está desenvolvendo muito essa teoria, o Bush é partícipe dela, ele acredita que a criação está igual na Bíblia. A gente sabe que a Bíblia é um livro escrito há muito tempo que tem muita simbologia e tem muita coisa ali que não corresponde à verdade, no sentido literal da palavra. Então, o que eu posso dizer é que esse livro do Teilhard de Chardin, que chama Fenômeno Humano, esse livro do Fenômeno Humano, ele traz essa visão da evolução. Mas eu tive livros também, o Capital de Karl Marx, né? O estudo de Max Weber, o estudo sobre o capitalismo e o protestantismo, porque influenciou bastante. São livros que eu sou de formação. Eu formei em Direito e Sociologia e esses livros tiveram influência na minha fé e na minha visão de sociedade. Qual foi o grande autor que você não descobriu?
Bom, eu vou até falar o seguinte, nós temos uma coisa muito errada aqui na nossa visão ocidental, é de não termos acesso à literatura islâmica, à literatura budista, à literatura da China, da Índia. A nossa cultura é muito ocidentalizada e nós queremos colocar todos os valores do Ocidente lá. Daí o choque, né? Veja bem, nós achamos que os islâmicos são bárbaros, mas se a gente olhar as cruzadas, olhar as guerras religiosas da França e Inglaterra, as invasões do México e do Brasil, às vezes a gente pode pensar que nós somos muito mais bárbaros do que eles. Por quê? Porque nós temos uma visão de mundo, e essa é a visão do mundo, é a visão militar. A Pax Romana e agora a Pax Americana impõe uma maneira de ver. Então das coisas é que eu não tenho acesso, eu não posso nem dizer que eu não gosto porque eu não tenho acesso. Você não descobriu, por exemplo, assim, Homero? Não, é assim, a leitura de Homero, Odisseia, a história de Ulisses e de Penélope, que ficava lá refazendo o bordado, para esperando ele. E você sabe que hoje há uma interpretação literária que é a mesma visão. Penélope traiu ou não Ulisses? Capitu traiu ou não o seu marido? Né? Bentinho. Eu ia falar Candinho, mas é Bentinho, obrigado. Então, quer dizer, Penélope, na sua maneira, ela conseguiu manter-se pura, né, na volta de Ulisses, que as sereias não deixavam. Essa é a indagação, quer dizer, mas Homero, e veja bem, hoje está se provando que a cidade de Atlântida, que todo mundo xingava Homero, está aqui nos altiplanos das Cordilheiras dos Andes. Continuemos com essa cultura para se divertir um pouquinho. É o seguinte, Ulisses chegou num local onde Circe ia dormir com ele de noite. Dormiu com Ulisses de noite, pegou todos os homens e mulheres do Ulisses, deixou do lado de fora e dormiu com Ulisses. Quando Ulisses acordou, viu todos os seus homens e mulheres transformados em animais. A Circe tinha conseguido fazer com que todos virassem animais. Aí o Ulisses falou, vai imediatamente transformá-los em homens e mulheres de novo. E aí os homens, não, agora não quero, eu sou leão. Não, agora não quero, eu sou onça. Na verdade, aí Circe, ela quis tirar todos os concorrentes para disputar o Ulisses. Mas aí os outros se sentiram bem, né? Então, na verdade, a história humana que vem da Grécia cada vez mais nos traz o elemento humano, o teatro, né? Quando você vê as peças de teatro da Grécia, quase toda a obra nossa ocidental está referindo aos exemplos lá de personalidade, de traição. Quer dizer, Shakespeare pegou muitos exemplos lá na Grécia. Todas as ações dramáticas estão nos gregos. Pois é. Então daí que a gente coloca que... Agora, esse humanismo, né, que veio da Grécia e que permeou a Roma, que trouxe o Renascimento, que trouxe mais esperança para o mundo, depois da grande Idade Média, da chamada Noite Escura, né, Idade Escura, quer dizer... Mas que tivemos grandes autores e grandes epopeias nesse período. Mas como o sistema, né, teocrático, fechado, né, e eu costumo dizer que o mesmo erro que nós cristãos católicos tivemos com a igreja dominando o Estado, né, essa é a realidade também, que muitas vezes o Islã domina o Estado lá. A religião tem que ficar fora do Estado. A religião é uma opção de pessoas, de grupos. O Estado, ele tem que ser laico, e representando todos os interesses da sociedade. Meu Deus, esse é o desafio para nós hoje. Tá mais pro PDT isso, hein? Ô Valéry, diz uma coisa que eu quero saber. Eu quero que você comente com a sua alegria a seguinte frase: o poder sem abuso perde o encanto. Não sei se perde o encanto. Eu não gosto de abusar do poder, mas eu me encanto com o poder pela possibilidade que eu tenho de ajudar as pessoas. Aí eu fico encantado com o poder. Quer dizer, você é um padre. Não sou um padre. Isso é um padre. E nem o diabo. Eu acho que você vai para um convento. Não vou para um convento. Que eu pessoa? não sou santo, vamos ver se você não iria para um convento. Que pessoa faria você atravessar a rua para não passar por ela? Várias. Diga 4. Não nomino nenhuma delas. Não posso. Então, primeiro porque tá bom, são pessoas de Sorocaba e eu tô... você não conhece. Mas eu imagino... Mas várias. É melhor você falar... Eu não gosto das pessoas. É melhor você falar, senão eu imagino pior do que você... Não, eu não gosto das pessoas, Abu Janra, que fazem crítica pelas costas e apunhalam pelas costas. Eu gosto daquelas que olhem nos meus olhos e me critiquem. Porque eu tenho que ser criticado, porque eu não sou santo. Mas não está velho esse negócio de apunhalar pelas costas, hein? Não está velho, não. Não, existe muita, existe. Vamos ver se a gente fala alguma coisa sobre você. Diga
Qual foi a maior imprudência da sua vida? Entrar na política. Não, essa resposta é esperada. Não é esperada. Você por favor. Não está aceitando nenhuma resposta minha. Não é que eu não aceito, é que vocês todos falam a mesma coisa. Mas, vocês todos falam a mesma coisa. Eu não vejo nenhum dizer assim, olha... Eu sou empresário há 40 anos, eu sou advogado, me formei advogado em 1969, advoguei quase 15 anos, fui advogado da Petrobras, no Rio de Janeiro, prestei um concurso, voltei para Sorocaba. Advogado sim ou não é igual, não? Como sim ou não? Por exemplo, assim, eu contrato você, o meu irmão matou minha mãe, vem acusá-lo, sim. Agora, se o meu irmão diz assim, olha, eu matei a minha mãe, eu venho me defender, o sim... Toda pessoa, pela própria Constituição, tem o direito de defesa. Óbvio que se você for contratado para defender, não significa que você vai falsear a verdade. Você vai tentar buscar, através da sua defesa, até talvez justificar um crime. É difícil a verdade. Porque existe no Código Penal, né, as possibilidades atenuantes de você justificar até um crime. Sempre há uma razão, não é? Nós temos um grande assunto a tratar aqui, a felicidade. Ou ao menos ser o menos infeliz que se possa neste mundo. Eu não poderia suportar que me dissessem que quanto mais se pensa, mais se é infeliz. Isso vale em relação às pessoas que pensam mal. Eu não estou falando das pessoas que pensam mal dos outros, o que pode ser divertido, mas tragicamente divertido. Eu falo daqueles que pensam de maneira errada, dos que rearranjam os seus preconceitos e julgam estar pensando. Esses sim merecem compaixão, porque têm uma doença da alma, e toda doença é um estado triste, infeliz. Eu amo as pessoas que pensam de forma correta, mesmo aquelas que pensam de maneira diferente de mim. Pensar, meus amigos, é um ato que põe em dúvida a estrutura de tudo.